Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis da plataforma Mais IFMG. Eu sou o Eduardo Trindade, o seu professor neste curso. Essa é a nossa aula de número 12 e hoje vamos falar um pouco sobre o nosso projeto prático. Vamos dar início aqui ao nosso primeiro projeto prático do curso, onde vamos construir uma pequena aplicação aqui utilizando os conceitos de React Hooks que vimos até o momento. Dando uma olhada aqui no nosso código, até o momento, tínhamos feito aqui apenas uma tela de boas-vindas, né? Uma tela com alguns botões e algumas ações. O que eu vou fazer? Eu vou limpar todo esse código e nós vamos começar um projeto do zero. Tá? Se você quiser utilizar aquele comando expo init, criar um novo projeto com um nome, tudo bem. Só que eu vou continuar esse mesmo aqui, né? Simplesmente porque a gente não caminhou muito nele aqui ainda, não fizemos nada demais. E vamos falar um pouquinho sobre o projeto, né? Sobre o que a gente vai estar fazendo. Deixei separado aqui um site, que é o site do Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes. Tá? E olha só que interessante, nós vamos fazer um pequeno aplicativo que realiza o cálculo do índice de massa corporal, né? Que é o conhecido IMC. E o mais legal é que a gente utiliza esse site aqui como referência. E esse IMC a gente pode vir depois e conferir ele com a calculadora aqui do próprio site. Tá? Então, o IMC, né, é um grau, é a definição de um grau aqui com base no armazenamento de gordura do organismo e associado a riscos de saúde. Então, com base nas entradas que serão peso e altura, a gente tem aqui valores de referência e um possível diagnóstico. Então, quando o cálculo, né, encontrar um valor aqui menor que 18,5, significa que o indivíduo tem um baixo peso. E aí tem várias classificações, entre 18,5 e 24,9, intervalo normal, sobrepeso e as obesidades, obesidade classe 1, classe 2 e classe 3. Então, vamos estar fazendo aqui esse pequeno aplicativo que vai realizar esse cálculo e mostrar em uma tela. Tá? O objetivo aqui é só praticar com os React Hooks que a gente viu até o momento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui a minha tela, certo? Então eu vou estar aqui começando do zero o meu componente. E vamos fazer o seguinte, né? Como que a gente começa? Eu vou importar aqui o React. UseEffect e o UseState do React, tá? Essa importação aqui é a primeira importação que a gente faz, né? Obviamente aqui o meu aplicativo vai dar erro porque eu ainda não criei a minha função. Então eu posso vir aqui e tem várias formas da gente fazer. Eu posso criar como classe ou eu posso simplesmente vir aqui e exportar uma função, né? Ele sugere aqui que seja uma função nome app, mas a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Tá? E eu vou colocar aqui um export default function para IMC. Né? Então eu estou colocando aqui calculadora IMC, esse vai ser o nome que eu vou estar utilizando. Bom, como todo componente aqui do React, a gente vai precisar ter um retorno. Né? E o que esse retorno nosso vai fazer? Vamos lá. Primeiro passo, né? A gente vai retornar o quê? Só para poder tirar esse erro aqui do emulador, eu vou pedir a ele que retorne uma view, certo? E dentro dessa view, a gente pode retornar um text. Eu vou escrever aqui IMC e agora a gente precisa, né, fazer a importação desses componentes ali. Então eu vou importar view e text de onde? Do React Native. Ok? Certo. Vou salvar aqui, né? Espera-se que resolva o problema. Então, muito bem, aqui já carregou de novo sem erro. Tá? O IMC não está aparecendo porque ele está lá para cima. E aí, para a gente poder começar a resolver isso, o que eu vou fazer? Vou colocar um outro componente aqui
né, que é o Safe Area View, que vai pegar aí toda a área de segurança aqui da tela do nosso dispositivo. E eu vou colocar esse Safe Area View como retorno principal aqui da minha aplicação, né? Então eu não vou utilizar uma view, eu vou usar o Safe Area View. A gente ainda não fez nenhum estilo, né? Então não está aparecendo nada aqui. Diferente do último aplicativo, né? Aquele que a gente estava só testando os componentes, dessa vez eu vou querer utilizar o Style Sheet do React Native. Porque como a gente vai ter muito estilo, eu não quero colocar tudo em line, né, em linha. Então eu coloco o Style Sheet aqui em cima. Além do Style Sheet, a gente vai ter outros componentes, como por exemplo, Text Input, para poder colocar o peso e a altura, Touchable Opacity, para poder criar o botão, tá, para calcular. E se tiver mais algum, a gente inclui ele com o tempo aqui. Então, começando aqui com o meu Safe Area View e com o meu texto, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar agora os estilos, né? Porque a gente vai ter que ter aqui os estilos na nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui, depois do meu return, né? Quando eu fecho aqui a minha função, eu posso vir aqui e criar o const styles, tá? E aí eu vou colocar aqui um style sheet.create. E aí eu vou passar para essa função um objeto, né, porque eu vou ter vários estilos aqui dentro. E aí eu vou criar um chamado container, que vai ser toda a tela da minha aplicação. E esse container eu vou falar que ele ocupa um espaço flex zoom, então ele ocupa todo o espaço da tela, tá? E aí eu vou dar um background para ele. Eu vou colocar um cinza aqui, bem claro, só para a gente poder estar diferenciando do branco, né? Então eu posso colocar esse background color aqui. Lógico que se eu salvar aqui não vai acontecer nada, né? Eu ainda não chamei esse estilo. Então eu vou vir aqui no meu Safe Area View e vou falar que o estilo dele é qual? Styles.container. Toda vez que a gente for criar um estilo, olha só, eu aperto o ponto depois de Styles e ele vai trazer todas as propriedades aqui que tem o Styles. Por enquanto eu tenho só o Container, né? Então eu escolho o Container. Vou fechar aqui, ele vai dar um refresh, vai atualizar no emulador, tá? E olha que agora eu já tenho aqui um cinza, né? Já tenho uma cor aqui um pouco diferente. Vocês podem ter aí a liberdade de utilizar a cor que vocês quiserem, tá? Eu não vou focar muito em layout, em design nesse primeiro aplicativo, porque o objetivo é só a gente entender o uso dos hooks. Então, colocando esse background, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um novo componente que a gente ainda não utilizou, que é o status bar, tá? Só para a gente poder ter um espaço maior ali do topo da tela. Então, o status bar, eu vou chamar ele justamente aqui dentro do meu container. E eu vou passar ele para quem? Para a minha margem top, né? A minha margem lá de cima. Então, eu vou falar que a minha margem top, ela vai pegar esse status bar, ponto, a minha altura atual, né? Que ele tem o current height, ó. Eu só comecei a escrever a letra C. Então, ele vai pegar a minha altura atual toda, ou, caso não tenha, ele vai pegar 0. Tá? Isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente começar a colocar os componentes em tela. E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Eu preciso dividir a minha tela em vários componentes. Notem que aqui, ó, já começou a aparecer a palavrinha IMC. Quando a gente teve a aula de componentes, né, lá atrás, eu falei que cada trecho, cada bloco assim do nosso aplicativo, ele pode ser dividido ali em componentes. E o primeiro componente que a gente normalmente tem é um cabeçalho, né, o que a gente chama de header. Então eu posso fazer o seguinte, esse IMC, né, eu vou trocar aqui por calculadora IMC. Tá? Então esse vai ser o título. O título, ele vai ter que estar dentro de um header. Então eu posso falar que esse título, ele está dentro de uma view. E essa view, eu vou criar um estilo para ela, tá? E esse estilo, eu vou chamar de header. Beleza, por enquanto eu ainda não criei esse estilo, não vai acontecer nada. Então eu posso vir aqui embaixo. Após colocar uma primeira propriedade, que foi o container, eu preciso colocar a vírgula,
né? E aí eu vou passar mais um objeto aqui dentro. Agora eu vou criar o meu header. E esse header eu vou falar o seguinte, tá? Eu vou alinhar primeiro ele ao centro, certo? Mas imagine o seguinte, a minha tela tem flex 1, ela ocupa toda a tela. Eu vou falar que o header ocupa 10% da minha tela. Desse modo ele fica flexível para diferentes dimensões. Então eu vou falar que o flex dele ocupa o quê? 0.1. Esse 0.1 ele corresponde a 10% dentro do elemento pai dele, que é o container. Então ele ocupa 10% do container. E aí eu posso falar que ele vai ter o quê? Um justify conta center, né? Eu vou alinhar ele aqui ao centro. Posso colocar também um align items, né, para ele ocupar o centro ali desse cabeçalho, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Ok? Então apareceu lá calculador IMC, agora já está bem melhor, né? Ele está centralizado ali. Então fechando o header aqui, o que eu posso estilizar agora? O título, né? Posso melhorar ali a forma como o meu title está aparecendo. Então eu vou chamar de title aqui e eu vou falar o seguinte, esse título eu vou aumentar a fonte dele. Então eu quero um font size para ele de 30. E eu vou passar também um font weight para bold, né? Font weight bold é simplesmente o quê? O negrito. Então quando eu salvo aqui agora, por enquanto não aconteceu nada, vamos chamar o title agora aonde? Aqui no text, né? Então o meu text tem um estilo, que é um styles title. Então perceba que no React Native, né, muita coisa vai se repetindo. A gente cria um componente, vai lá, cria um estilo para ele, passa esse estilo e vai definindo. Depois do título, o que eu preciso ter? Vamos imaginar que aqui eu tenha, né, o cabeçalho ocupando 10% da tela. Agora eu quero uma outra área aqui que vai ser responsável por receber os dados do usuário. Então eu quero uma área de inputs, né? Eu quero uma área para poder colocar peso, colocar altura. E aí a gente vai fazer isso aí de forma bem bacana. Vamos colocar um íconezinho aqui para representar cada um deles. E depois que a gente terminar esse componente de área, a gente cria um outro componente para colocar um botãozinho aqui, de repente calcular. Feito isso, a gente tem o quê? Uma área para input, uma área para o botão calcular e no fim a gente pode deixar o espaço restante para o resultado, né? Eu acho que essa pode ser a forma mais simples da gente estar fazendo e aí é isso que a gente vai fazer na próxima aula, quando a gente vier definir aqui os componentes da nossa aplicação.